26ª rodada da Série B tem confrontos diretos na parte de baixo da tabela, tem um Sport tentando voltar a vencer, um Vitória querendo ficar ainda mais líder e tem clássico em Campinas. Bora analisar essa rodada e trazer palpite jogo a jogo dessa 26ª rodada do Brasileirão Série B. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para falar da 26ª rodada da Série B, que tem confrontos diretos lá na parte de baixo da tabela, equipes que estão dentro da zona de rebaixamento vão se enfrentar. Tem um Sport tentando espantar a crise e voltar a vencer nessa rodada diante do Botafogo em Ribeirão Preto, um Vitória que não perde a liderança nessa rodada, mas quer criar uma vantagem ainda maior para as equipes que estão dentro desse G4. Bora trazer uma análise e trazer palpites também, além do clássico de Campinas. Tem Guarani e Ponte Preta, duas equipes que, apesar de estarem em condições diferentes na tabela, mas são equipes que vêm de bons resultados. Antes de trazer essa análise, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, me ajudar a chegar a essa próxima meta de 1000 inscritos aqui no JP Comenta do YouTube, e também compartilhar esse link, ativar o sininho de notificações para sempre que tiver um novo vídeo você ser notificado. Mas bora já trazendo aqui, inicialmente a classificação, só destacar o G4 que tem o Vitória que tem 48 pontos e não perde a liderança nessa rodada, isso porque o primeiro critério de desempate, além do número de pontos, é o número de vitórias. O Vitória tem 15, o segundo colocado o Sport tem 13, no máximo alcançaria as 14 vitórias e os 48 pontos, ou seja, não ultrapassaria o Vitória. E aí vem o Criciúma na terceira colocação e o Juventude em quarto com 43 pontos. Novo Horizontino, Vila Nova tem condições de entrar no G4 nessa rodada. Vou até dar um pouquinho do meu palpite sobre isso também. Lá na parte de baixo tem um ABC na lanterna, um Londrina em 19º com 19 pontos, Tombense em 18º, o Sampaio Corrêa na 17ª colocação com 26 pontos, e tem ali a Chapecoense logo acima do Z4 e também uma condição da Chapecoense muito provavelmente voltar à zona de rebaixamento nessa rodada, mas isso eu vou falar jogo a jogo aqui, começando com o jogo dessa quarta-feira. Nessa quarta-feira tem Novo Horizontino e Ituano. Novo Horizontino tentando voltar a vencer depois de dois resultados ruins, depois de duas derrotas, e com a possibilidade de retornar ao G4 diante de um Ituano que vem em uma recuperação. Nos últimos 5 jogos o Ituano venceu 3, empatou 2. Mas nesse jogo especificamente acredito em um empate ou uma vitória do Novo Horizontino. A equipe do Eduardo Batista que vem deslizando, sim, nos últimos 5 jogos só venceu 1, mas acredito em uma vitória do Novo Horizontino. A partida vai começar às 19 horas com o mando do Novo Horizontino. Na quinta-feira tem Juventude e Chapecoense às 21 horas e 30 minutos, é o único jogo da quinta-feira. Juventude dentro do G4, contratou algumas peças interessantes para essa reta final da Série B, mas é uma equipe muito sólida, é uma equipe que realmente vem muito bem na competição, e acredito em mais um bom resultado do Juventude. Vai encarar uma Chapecoense que está lá na parte de baixo da tabela, mas é uma Chapecoense que pode ser perigosa assim, até porque nos últimos 3 jogos venceu 2. Então Chapecoense pode complicar fora de casa, mas acredito que é um Juventude muito favorito para esse confronto da 26ª rodada. Olhando um outro confronto aqui, só que na sexta-feira tem Vitória e Mirassol às 19 horas e 15 minutos. O Mirassol que vem numa sequência muito ruim sob o comando do Mozart vai visitar um Vitória que é líder isolado da Série B, e eu acredito em mais um bom resultado do Vitória, que assim, eu fiz até um vídeo durante essa semana falando sobre o quanto que é surpreendente essa campanha do Vitória, e acredito que consegue mais um bom resultado, até porque é em casa, é diante de um Mirassol que vem cambaleante. Acredito numa vitória do Vitória nessa rodada. Na sexta-feira também tem Londrina e Tombense, 21 horas e 30 minutos. É um confronto que coloca aí frente a frente duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Londrina é o 19º, Tombense o 18º. Acredito que no Estádio do Café
tem uma possibilidade grande de uma vitória do Londrina, ou quem sabe de um Tombense buscando um empate aí, mas acredito que Tombense vencer fora de casa pode ser um pouquinho complicado, apesar de ser um Tombense que vem aí com um novo treinador, que vem com o Moacir tentando ajustar um pouco mais a casa. Não descarto nenhum resultado, mas acredito que o mando de campo, o fator mando de campo, pode ajudar demais o Londrina nessa rodada. Também tem Avaí e Atlético Goianiense já no sábado, confronto de muito peso, às 15 horas e 30 minutos, duas camisas muito pesadas, mas que vivem ali, pelo menos na tabela, momentos bem diferentes, né? A gente vê um Avaí tentando escapar, tentando desgarrar dessa zona de rebaixamento ao 15º, e um Atlético Goianiense que ocupa a 8ª colocação, vê ainda uma possibilidade grande de acesso, grande relativamente, né? Ainda tem uma possibilidade de ir arrancando, e vem arrancando. Nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias do Atlético, e vai ter aí fora de casa que superar o Avaí para manter essa esperança, para manter essa possibilidade de retorno à Série A grande. Só que é um Avaí que, apesar de estar em 15º, é um Avaí que vem de bons resultados também, né? Nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 3. Então tende a ser um jogo um pouco mais complicado pro Atlético, mas mesmo assim acredito em uma vitória do Atlético do Jair fora de casa. E repetindo, um Atlético vencendo, o Atlético pularia ali para os 41 pontos, não ultrapassaria o Guarani, mesmo em caso de derrota do Guarani, pelo critério de desempate, ali, que é o número de vitórias, mas ficaria um pouco mais próximo ali do G4, que nesse momento está nos 43 pontos com o Juventude. Olhando aqui mais uma partida dessa rodada, também no sábado. O sábado é o dia que comporta um pouco mais de jogos, são 4 partidas no sábado. Tem ABC e Sampaio Corrêa, duas equipes, mais um confronto que coloca frente a frente, duas equipes que estão dentro da zona de rebaixamento. Só que eu acho que mesmo com esse fator mando de campo que eu falei que poderia ser importante para o Londrina diante do Tombense, eu acho que mesmo com esse fator mando de campo para o ABC não vai ser suficiente diante de um Sampaio. Sampaio, na minha opinião, consegue superar o ABC e consegue sair da zona de rebaixamento. Isso porque no meu palpite anterior lá de Juventude Chapecoense falei em uma vitória do Juventude. Então Sampaio Corrêa vence nessa rodada e consegue sair da zona de rebaixamento, pelo menos é a minha opinião, meu palpite. E lembrando, deixa o seu palpite aqui, deixa a sua opinião para todas essas partidas da rodada ou alguma em específica que você queira deixar. Seguindo aqui nas partidas do sábado, tem Ceará e Criciúma. Um Ceará que vem muito mal diante de um Criciúma que está ali no G4, que está na 3ª posição e vem com muita regularidade, e por conta disso acredito em uma vitória do Criciúma. A partida vai acontecer às 17 horas do sábado. Acredito em um bom resultado do Criciúma. É um Ceará que foi criada uma grande expectativa sobre um retorno do Ceará. Eu acreditava em uma campanha muito mais sólida, em uma campanha onde no momento o Ceará poderia estar já dentro do G4, mas não é isso que a gente vem acompanhando durante toda a Série B, e acredito em mais um resultado ruim do Ceará. Vitória do Criciúma é o meu palpite. E fechando os jogos do sábado, Guarani e Ponte Preta, clássico de Campinas, e são duas equipes que vêm muito bem nos últimos jogos, né? Um Guarani que está ali na 7ª colocação, sob o comando do Humberto. Ele é um Guarani que vem crescendo muito na Série B. Nos últimos 5 jogos escorregou bastante, né? Foi uma vitória, uma derrota e 3 empates, mas ainda assim é um Guarani que, principalmente jogando dentro de casa nessa partida, tende a pode ter um bom resultado sim, porque vai encarar uma Ponte Preta que está assim na parte de baixo da tabela, mas é uma Ponte Preta ali que vem de, nos últimos 4 jogos, sofreu apenas um gol. Então é uma Ponte Preta que fora de casa pode surpreender sim. E acredito aqui em uma vitória do Guarani, mas não descarto nenhum resultado. Se rolar empate não vai surpreender, se rolar vitória da Ponte Preta não vai surpreender. É aquele jogo que para aposta não é tão legal assim, porque é um clássico e sempre gera algum fator surpresa nessas partidas de grande porte, de grandes clássicos como esse do Guarani e Ponte Preta. Se quiser muito ir, vai no empate, mas ainda assim acredito em uma vitória do Guarani. Olhando aqui nos jogos já de domingo, para a gente fechar essa 26ª rodada,
Tem Vila Nova na sexta colocação, encarando um CRB que vem em recuperação, um CRB que começou muito mal a Série B, mas vem conquistando bons resultados nesses últimos jogos, sob o comando do Daniel Paulista. E é um Vila Nova que começou muito bem a Série B, né? Chegou a ficar no topo da tabela, teve a saída do Claudinei, ainda vem tentando se encontrar na competição, se reencontrar na competição, e acredito que diante do CRB é um Vila Nova que tende a ter esse bom resultado. Então meu palpite é de vitória para o Vila Nova. A partida vai rolar, deixa eu até confirmar aqui, ó. A partida vai rolar às 15h45 do domingo. No domingo também, fechando a rodada, tem Botafogo e Sport, um Botafogo que nesse momento tá ali no meio da tabela, 12º colocado, mas vem de uma sequência muito ruim, né? Vem de atuações muito ruins, vem de um público negativo que não consegue... É um Botafogo que normalmente não tem um grande público, e nas últimas partidas vem tendo ainda menos. E acredito que é um esporte que, sim, tá num momento muito ruim, vem de 2 derrotas seguidas, mas acredito que nessa partida tende a ser um esporte que deve voltar a vencer e incomodar, quem sabe, o líder Vitória, mas muito mais do que incomodar o líder Vitória, espantar um pouco a crise, né? A gente vê que é um esporte que nos últimos dias vem sofrendo um pouquinho de crise, mas acredito que nessa partida tende a ser um esporte que deve voltar a vencer, sim. Então, na minha opinião, a configuração ali do G4 não muda tanto, até porque eu acredito em vitória do Criciúma, do Juventude, do Sport e do próprio Vitória. E na parte de baixo, aí sim eu acho que tem alguma mudança. Eu acho que nessa rodada a Chapecoense termina entrando no Z4 com um resultado ruim que deve ter fora de casa e com a vitória do Sampaio Corrêa diante do ABC. Deixa aqui o seu palpite, deixa a sua participação aqui abaixo. Vou pedir aqui para você se inscrever no canal novamente, pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Também compartilhar esse link, me ajudar a chegar à próxima meta de 1000 inscritos aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.